significativo de estudar esse ano a Carta aos Gálatas, porque, primeiramente, porque é a fé cristã, é o Evangelho chegar a um ambiente totalmente diferente do que até então tinha chegado. Porque as comunidades que foram evangelizadas por Paulo e por outros apóstolos eram pessoas que tinham assimilado a cultura grega, que já tinha sido assimilada pelo Império Romano. Então, obviamente, o Império Romano fez a assimilação da cultura grega, aquilo que lhe era adequado, lhe ajudava a dominar politicamente os povos conquistados. Então, quem impôs a cultura grega foi Alexandre Magno em 333, não é? Que conseguiu dominar formar o seu grande império. Passou a dominar também a terra que hoje nós chamamos de Israel. E em alguns momentos da história, a cultura grega foi se impondo devagarinho, sutilmente, conquistando as mentes e os corações, e em determinada época da história, com o governo dos Seleucidas sobre o Oriente, a cultura grega já foi imposta à força, né? Já pela intolerância religiosa, os povos foram obrigados a aderir os povos dominados pelos Seleucidas foram obrigados a aderir à religião e à cultura dos gregos no sentido não dos gregos da Grécia, mas quando a gente diz cultura helênica, cultura grega, a gente está dizendo a cultura grega que conseguiu se misturar com as outras culturas. O resultado da assimilação da cultura grega também a partir dos seus próprios paradigmas. Então, uma cultura grega já bastante misturada com outros elementos de outra cultura. Mas, enfim, o modo de pensar grego, seus mitos, seu modo de entender a divindade foram impostas à força, por decreto, na época dos Seleucidas. Então, a maioria dos povos conquistados pelo Império Romano já tinham assimilado no Império anterior dos Seleucidas a cultura grega. O seu modo de conseguir assimilar, mas tinha. A religião grega, sim. Agora, na Carta aos Gálatas, nós temos uma peculiaridade. Os Gálatas são celtas, e eles têm uma forte identidade cultural e não assimilaram, da mesma forma que os outros povos, a cultura grega. Então, eles permaneciam com o seu modo de ver o universo e a sua forma de compreender a divindade, ou as divindades. Eles não tinham assumido, não abriram mão de sua própria cultura para aderir à mentalidade helenista. Então, nós só conhecíamos na Escritura um outro povo que tinha feito isso, os judeus. Agora nós temos, da mesma forma que os judeus, nós temos os gálatas, que são os celtas, que ainda hoje existe, principalmente no esoterismo, a assimilação de elementos da cultura celta. Então nós temos aqui uma coisa bem diferente, né? Então, o cristianismo, a mensagem do Evangelho, chegou a quem não tinha assimilado, aderido à mentalidade grega. Quer dizer, por isso que nós vamos ver essa questão da etnicidade celta no cristianismo nascente. Porque nós temos, não sei se vocês estão notando aí
A perspectiva é a seguinte: a mensagem de Jesus é no ambiente agrícola galileu. Após a ressurreição de Jesus, com a evangelização feita principalmente por Paulo, essa mensagem sai do ambiente tipicamente de cultura hebraica e atinge o Império Romano, que é de cultura grega. E agora chega à cultura celta. Quer dizer, a evangelização dos Gálatas é uma coisa diferente do que já havia sendo feito antes por Paulo. Então, os Gálatas, no caso, são várias comunidades e grupos étnicos pertencentes aos celtas. Então, por isso que uma carta aos Gálatas não é uma carta a uma cidade, como é a carta, são as cartas aos Coríntios, que tem a cidade de Corinto, não é, que a gente viu no curso passado, tem a cidade de Corinto, entre aquela população de Corinto, há aqueles que aderem à mensagem do Evangelho e moram naquela cidade. Então, escrever carta aos Coríntios é escrever cartas a habitantes de uma cidade que aderiram à mensagem do Evangelho. No caso da carta aos Gálatas, não tem a cidade chamada Galácia. É uma região composta de várias cidades. E o que essa região tem em comum, e essas cidades têm em comum, é a descendência dos celtas. São um tipo de celtas. Chama-se Gálatas, porque são os gauleses. Tá? Então é uma coisa já bem diferente. Esse é um bom motivo para se estudar a carta aos Gálatas. Para mim, o outro motivo importante é o próprio fundador da nossa comunidade Nova Jerusalém, nosso instituto religioso, que era belga, ou seja, descendente dos Gálatas, e fez um retiro os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola por um mês para discernir o que ia fazer da vida, se permanecia no mosteiro cisterciense ou se seguia o coração que pedia que se tornasse um evangelizador. E então, nesse retiro de um mês, ao ler, ao meditar sobre a carta aos Gálatas, encontrou aquela passagem que diz: a Jerusalém celeste é livre e é nossa mãe. E essa passagem na carta aos Gálatas, ela é muito profunda, porque ela fala de uma igreja no sentido antigo, quer dizer, de uma comunidade, que ela fala da totalidade dos seguidores de Jesus, como formando um grupo que está livre dessas estruturas que fecham a cabeça e a ação das pessoas, né? Que está livre dessas estruturas que a impede de caminhar e a impede de se modernizar e a impede de falar para o mundo em que ela está vivendo. Então ele decidiu sair do mosteiro, não por causa do mosteiro, mas porque o mosteiro cisterciense estava vivendo, o mosteiro que ele pertencia estava vivendo como se eles vivessem em 1200 e pouco, quando o mosteiro foi fundado, e eles estavam vivendo em 1960, nas épocas de mudança, na época do Concílio Vaticano II. Então a Jerusalém é livre e a nossa mãe, vamos embora, porque o mosteiro está fechando o Evangelho e não está deixando o Evangelho andar. Então a vinda dele para o Brasil, o nosso nascimento, tem a ver com a reflexão profunda, a meditação profunda que ele fez da carta aos Gálatas. Tem também como uma profecia daquilo que deve ser a comunidade dos seguidores de Cristo. Uma Jerusalém nova, renovada,
livre de estruturas que são limitadoras, que vêm dos contextos culturais, históricos e doutrinários também, que as doutrinas podem e devem ser, não é, renovadas para poder sempre o Evangelho falar para o mundo atual. O Evangelho é atual. As estruturas não podem fechar, prender o Evangelho. Pois bem, então, nós temos aqui, estão preparados? Estão já apertados os cintos? Vamos lá então para a carta aos Gálatas. Que Deus nos ajude a aprender com a carta aos Gálatas. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que Paulo, ele é de Tarso, da cidade de Tarso. Lucas nos dá essa informação. E a cidade de Tarso ficava na Ásia Menor. E é necessário que vocês saibam o que é a Ásia Menor, que é uma ponta da Ásia que vai em direção à Europa. É uma ponta do continente asiático que ele invade o oceano, né? Então chamam de Ásia Menor, porque tem o continente, que é a Ásia Grande, e essa ponta que invade a Ásia Menor. E nessa, que hoje é a atual Turquia, né? Então aí foi que Paulo nasceu, e era uma cidade do Império Romano, muito conhecida pela dimensão intelectual, tinha universidades, né? E se ensinava a filosofia grega, se ensinava a educação grega começa com a parte atlética, com a parte da atlética, estética, a pessoa aprende os esportes. Então vocês devem se perguntar por que Paulo fala tanto de metáforas atléticas para o cristianismo, inclusive a palavra ascese entrou para a religião, a pessoa é ascética, vive na ascese. Ascese é uma palavra do esporte, não é? Que quer dizer tudo que o atleta renuncia tendo em vista conseguir a medalha. Então as coisas boas que o atleta renuncia para conseguir chegar aos objetivos dele. Para ficar magro, para ficar leve, não é? Para conseguir chegar lá. Então Paulo usa muitas metáforas atléticas. Infelizmente Lucas não menciona nada sobre Paulo ser de porte atlético ou viver no atletismo. Então por isso também estou há algum tempo pesquisando sobre essas metáforas atléticas usadas por Paulo, para ver se a gente forma um artigo ou algum curso. Essa província da Galácia que era formada por esses povos. Tarso não faz parte da Galácia. A gente chega lá, não é? Tarso é a cidade em que Paulo nasceu. Fica na Ásia Menor. E a província da Galácia fica na Ásia Menor. Então, como Paulo nasceu nessa região da Ásia Menor, Tarso ficava na Ásia Menor, ele tem conhecimento da geografia, ele pode circular e por isso as principais viagens dele foram na Ásia Menor. Então ele entrou na parte que vai além da Ásia Menor, obviamente, entrou na Europa, né? Mas as principais comunidades que ele fundou estão nas cidades da Ásia Menor. E a Galácia é uma dessas regiões. É uma região é uma região dentro de outras regiões. Então, Galácia é um conjunto de cidades que foram formadas pelos celtas. Cidades conquistadas pelos celtas. Então, temos a Ásia Menor com muitas cidades, não é? E entre essas cidades, algumas são cidades dos celtas. E essa cidade dos celtas, o conjunto delas é chamado de Galácia, porque eles são gauleses. Então, se você notar,
Vamos fazer uma analogia. Então, os portugueses saíram lá de Portugal e tiveram colônias no Brasil, na África, não é? Então, essas colônias da América do Sul, da África, do continente africano, formavam o Reino Unido. Era o Império Português espalhado, não é? Então, aquelas capitanias que eram dominadas pelos portugueses aqui no Brasil era chamada como se fosse a América Portuguesa. O que é a América Portuguesa? É a América formada pelo domínio de Portugal, porque tinha a América Ibérica, que é a América dominada pela Espanha, não é? Tem a América anglo-saxônica, a América dominada pelos ingleses, não é? Então, quer dizer, o continente americano tem dentro dele regiões que estão sob domínio de algumas nações europeias. Então, assim, a Ásia Menor é continente, faz parte do continente da Ásia. E tem regiões ali que são dominadas pelos gauleses. Essa região dominada pelos gauleses chama Galáxia, que é um nome genérico para falar de diversas cidades da Ásia Menor que eram dos Gálatas ou dos gauleses, certo? Então, vem isso aí, a partir do século III é que os gauleses dominam aquela região e formam várias cidades, se estabelecem e formam várias cidades na Ásia Menor. Essas cidades nas quais eles se estabelecem, o conjunto dessas cidades recebe o nome de Galácia. A capital da Galácia hoje tem o nome de Ankara, que está no atual Turquia. Queria dizer para vocês que essa figura é a árvore da vida dos celtas. E ela está formada pelos chamados nós celtas. Os nós, né, os entrelaçados dos celtas, eles não têm fim, você não sabe como que eles se entrelaçam, eles são infinitos. E tem vários tipos de nós celtas, eles querem sempre mostrar o infinito. E eles significam as forças da natureza em harmonia para equilibrar o universo. Uma árvore da vida que seja dos judeus, ela é só a parte de cima. E essa aí você vê que ela é circular, as suas raízes são como a copa, né, e seus galhos se entrelaçam em nós celtas. Depois a gente pode, não sei se dá tempo, mas a gente pode ver um pouco isso aí. A importância que eles dão ao equilíbrio, à harmonia. A vida em plenitude é uma vida harmonizada, equilibrada, com o universo. Então não tem na cultura celta uma possibilidade de destruição da natureza, mas um respeito profundo, não é, à natureza. Certo? Então, para começarmos a entrar um pouco naquela cultura dele. Então, como que os Gálatas, a gente depois vai daqui a pouco mostrar um mapa, mas como que os Gálatas chegaram até a Ásia Menor? Eles fizeram parte de uma migração, a gente chama de, a gente tem a mentalidade mesmo europeia, né? A gente chama de invasão germânica, mas não é invasão bárbara, está xingando as pessoas, gente. Então nós não somos europeus. Então, o termo correto é transmigrações, né? Transmigrações dos povos, e que eram povos que não tinham sido conquistados pelo Império Romano, e quem não foi conquistado pelo Império Romano era bárbaro, não era civilizado, eram os animais, né? As feras, não mereciam respeito, etc. Então, bárbaro quer dizer isso. Eu lembro do nosso fundador,
não podia ficar sem fazer a barba todo dia, porque não era bárbaro. Onde foi que já se viu deixar a barba crescer? Isso dizia e brincava, né? Então, da cultura dele, né, não está com o rosto liso. Aliás, não tinha rugas. Esse ano faria 90 anos, agora em junho, e não tinha rugas nenhuma, não é? Então, as migrações celtas invadiram a Ásia Menor através da Macedônia. A gente vai mostrar isso no mapa. Então, a Galácia, ou seja, essa região celta dentro da Ásia Menor, é o mais longe que os celtas foram. Tá? E eles se estabeleceram e continuaram com a identidade cultural. A população local, antes deles dominarem essas regiões, era a população capadócia, principalmente. Mas essa população, ela foi respeitada e os governantes continuaram no controle de suas cidades e se tornaram vassalos dos celtas, dos gálatas. Então, pagavam impostos aos nobres senhores que eram os gálatas. A nossa Turquia, né? Hoje em dia a gente vai fazer a diferença. Aliás, até essas listas que tem lá no Atos dos Apóstolos, Ponto, a Capadócia, a Bitínia, a Panfília, etc. Não é? Então, essas cidades são cidades da Ásia Menor. Então, quem chegou a essa região da Ásia Menor, que passou a ser chamada de Galácia, foram 3 tribos celtas. Não convém aqui a gente perder muito tempo com quem são eles, não é? Porque nós temos que fazer essa introdução, ganhar tempo para podermos entrar no tema propriamente dito, que é o tema dessa questão étnica, um cristianismo plural. A questão étnica que nós estamos estudando é importantíssima, porque nós vamos ter judeus da Judéia mesmo, judeus da Galiléia, que é outra perspectiva, judeus que são helênicos, quer dizer, que nasceram fora de Israel e, portanto, têm uma mentalidade, já estão com bastante, digamos assim, são bastante acessíveis e admiram a cultura helênica. E agora nós temos os celtas. Então, um cristianismo plural, porque nós temos a impressão, e principalmente o católico tem a impressão, que a igreja, do início era a igreja, e todo mundo pensava igual, e todo mundo se organizava igual, e que o pluralismo só veio depois, né, séculos depois. Olha, o cristianismo nasceu plural, etnicamente plural, culturalmente plural. E a mensagem de Jesus, ela foi sendo assimilada por culturas diferentes. Então, para a gente já ir perdendo essa mania, né? Então, há algo que é comum, que faz a gente se dizer cristão, né? Há uma coisa comum que faz com que possamos nos dizer cristão, e há elementos doutrinários, culturais, compreensão da mensagem cristã e organização dos diversos grupos cristãos de forma totalmente plural desde o início. Desde o início. Tá? Então, a história, a gente tem que ver com cuidado, porque a história, ela é sempre contada por um grupo, e dentro desse contar a história, tem as ideologias do grupo que conta a história. E é preciso a gente ouvir outros grupos para saber das outras ideologias também. E ver o que pode ser. A história não é neutra. A história é contada de acordo com quem conta. Na visão de quem conta. Então não existe a comunidade primitiva. Existem as comunidades primitivas, ou seja, as comunidades nascentes que se organizam. Uma comunidade de Jerusalém, onde tem muitos pobres, muitos necessitados,
muitos mendigos, muitos leprosos. É uma comunidade que precisa de ajuda financeira para poder dar conta, né, de todas essas pessoas que ela atende. A gente já começa o Atos dos Apóstolos, capítulo 7, com as viúvas que não estão recebendo a cesta básica. Já começa por aí. E tem comunidade que é bem abastada, que tem condições de dar dinheiro, que Paulo recolhe o dinheiro para levar para essa de Jerusalém. E tem uma que é mais filosófica, e tem uma que é mais libertina, e tem uma que é celta, e tem uma que é não sei o quê. Então, gente, não vamos pensar, não é, numa coisa monolítica no início, que isso não é bobagem nossa. Então, eles são celtas, não é? Os gálatas são uma parte dos celtas, e são esses que chegam na Galácia, são 3 tribos. Existem outras mais. E essas 3 tribos, elas se dividem, cada um em 4, e formam uma organização de 12. Por quê? Porque 12 tribos, igual como no judaísmo, no caso deles, por causa do zodíaco. E eles se dividem, não é, nessa tetrarquia, quer dizer 4 partes. Então, um tetrarca é o governante, o líder de uma parte de 4. Certo? Então, a pessoa fica liderando uma 4ª parte, é chamado de tetrarca. Então, e eles chegam através da Trácia, e a gente vai ver agora a forma como eles chegam. Então, nós temos aqui o mapa. A terra original dos celtas é essa aqui, marrom, né? E aqui nós temos as setas, mostrando para onde que eles vão que eles vão migrando. Então, nós temos aqui uma Europa ocidental. Tá vendo aqui, ó? Aqui, essa bota é a atual Itália. Então, eles vão saindo daqui, né, e vão migrando. Então, tudo isso aqui é em tons de lilás, de roxo, não sei bem, são por onde eles estão andando, né, estão migrando. Então, eles vão migrando. Aqui nós temos a Macedônia. Então, eles vêm lá da Europa Ocidental, vêm migrando pela Macedônia, que está aqui, né? Vocês estão vendo aí, ó, Macedônia. Eles vêm para cá também. Então, e através da Trácia, essa região aqui, que liga com